Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória de Nossa Senhora do Carmo, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Todo aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, em Deus Pai, todos se tornam irmãos de Jesus. Qual é o vínculo? Fazer a vontade do Pai. De fato, o primeiro a realizar em tudo a vontade do Pai é Jesus. É aquele que, como diz a carta aos Hebreus, quando entrou no mundo, disse: "Eis que venho, com prazer faço a vossa vontade." Jesus é o primeiro a realizar a vontade do Pai. E todos aqueles que também a realizam se tornam seus irmãos, seus parentes. Jesus, ao obedecer ao Pai, tornando-se um de nós, nos dá a graça de, como ele obedeceu ao Pai, também nós, obedecendo ao Pai, nos tornarmos seus irmãos, filhos do seu Pai. Então, a vontade do Pai é como que um vínculo de sangue, maior do que o vínculo de sangue humano. É por isso que Jesus aponta para os discípulos, porque os discípulos são chamados para serem formados pelo Mestre na obediência à vontade do Pai, a serem no mundo aquilo que ele primeiro foi. Mas esse texto é incompreensível se nós não levamos em conta a outra passagem, na qual fica muito claro que Jesus vem ao mundo por uma intervenção divina no interior, no ventre da sua mãe. São Mateus, de quem nós ouvimos o Evangelho hoje, vai dizer que José, descendente de Davi, não gerou Jesus, mas foi o esposo daquela de quem nasceu Jesus. E depois São Mateus conta que ela, estando prometida em casamento, encontrou-se grávida por ação do Espírito Santo. São Lucas será mais explícito quando narra a anunciação, na qual Maria pronuncia como resposta a Deus, através do anjo: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra", a palavra do anjo. O anjo é o mensageiro de Deus e traz a vontade de Deus para Maria. E Maria disse sim a esta palavra, a este anúncio, a esta consulta. Então Maria se torna, de uma parte para nós, além de ser a mãe de Jesus, além de ser a nossa mãe, também se torna para nós como uma irmã, a nossa irmã mais velha, aquela que, sendo criatura, disse:
faça-se em mim segundo a tua palavra, a vontade de Deus. E com isso, ela se torna, se nós levamos em conta esta palavra de Jesus de hoje, como que a nossa irmã mais velha. O ser humano que, em primeiro lugar, se tornou discípulo de Jesus. Santos padres falaram isso, que Maria, antes de ser mãe, foi discípula. Alguns cantam primeira cristã, a primeira discípula. E nisso podemos dizer que ela se tornou para Jesus aquilo que nós também somos. Seus irmãos, sua família preferida. Aqueles que fazem como ele fez. Porque ele disse sim ao Pai, ele se encarnou. Mas se encarnou também porque Maria, a primeira discípula, disse sim. Por isso nós somos tão familiarizados com a vida e com a história de Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, mas também nossa irmã. Rezemos. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.